Graça e paz, povo de Deus, apóstolo Paulo Roberto, Ministério Restaurar para a Glória de Deus. Eu quero falar com você hoje sobre 7 sintomas para quem perdeu a unção de Deus. Fica comigo que você vai saber como se levantar novamente. Primeiro sinal, falta de sensibilidade espiritual. Quando é que a pessoa ela perde a sensibilidade? Quando ela perde o desejo de orar, de ler a Bíblia, de jejuar. Isso é um dos sinais terríveis na vida do cristão, porque nós sabemos que o que nos sustenta é a palavra de Deus. O próprio universo, ele é sustentado pela palavra de Deus. Quanto mais nós, seres humanos, o quanto nós precisamos da palavra de Deus. Então, se você precisa voltar a sentir, aprender Deus, você tem que acreditar que Deus não te rejeitou, porque Ele mesmo disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, e todo aquele que o Pai envia a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Deus não lança ninguém fora, somos nós que nos lançamos fora. Mas no momento que você resolve voltar para Deus, pode ter certeza, porque a última glória da casa é maior do que a primeira. Davi, ele teve um medo muito profundo de perder essa unção, porque ele sabia que o que ele tinha de mais importante não era o trono, não era o reino, não era o povo de Israel, mas sim aquela unção que Deus confiou a ele, e ele não queria decepcionar Deus como ele já tinha decepcionado. Então, Deus, ele pôde confiar em Davi. Por quê? Porque Davi sempre foi sincero com Deus. Eu tenho certeza que Davi, ele faz uma oração antes de morrer. Ele diz: bem sei, Senhor, que da sinceridade tu te agradas, que você precisa, meu irmão e minha irmã, para voltar a ser o melhor do que eu quero, porque a última glória da casa é maior do que a primeira. É você ser sincero com Deus, mostrar para Ele que você está arrependido, porque eu tenho certeza que o melhor de Deus está para acontecer na sua vida. Busque de todo o seu coração, porque Ele mesmo diz: buscai-me e me acharei, quando me buscar de todo o coração, principalmente nas madrugadas. Tem um horário muito bom na madrugada, porque Ele diz: os que me buscam pela madrugada, por esse eu me desse achado. Então busque Deus, porque eu tenho certeza que Deus, a maior vontade de Deus é te abençoar, em nome de Jesus. Segundo, vida sem frutos espirituais. Tem uma passagem na Bíblia que se conhece a árvore pelos seus frutos, mas quando são as pessoas que estão muito mais preocupadas em dons do que nos frutos. E dons não salva, o que salva são os frutos. Quantas são as pessoas que dizem que nasceram de novo, mas continuam dizendo que tem uma opinião forte, tem um gênio forte? Essa pessoa, ela nunca nasceu de Deus, porque a primeira característica que mostra, que prova que uma pessoa, ela nasceu de Deus, são os frutos. Você quer ver uma coisa? Não são os dons que salvam, porque muitos vão chegar para Jesus e falar o quê? No teu nome eu expulsei demônio, curei enfermo, dom, profetizei, dons. E ele vai dizer o quê para essas pessoas? Nem vos conheço. Por quê? Porque não é dom, é fruto, é vida transformada. O fruto, ele mostra que a pessoa ela foi transformada. A unção de Deus, ela traz transformação. A unção de Deus, ela mostra o caráter transformado do ser humano. Então, a pessoa ela só nasce de novo quando realmente ela tem um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus. Eu pergunto para você que está me assistindo agora, você está na igreja, você ora, você jejua, você até intercede pelas pessoas. Me diga uma coisa, mas você perdoa? Você ama o próximo? Como é que está o seu coração? Você acha porque você ora, porque você jejua, porque você lê Bíblia, você acha que isso é fruto de uma pessoa que nasceu de Deus? Eu creio que não. A Bíblia diz que os frutos do Espírito Santo quais são? Amor, fé, longanimidade, benignidade, bondade. Esses são os frutos do Espírito Santo. Então, irmão, quando é que eu sei que uma pessoa nasceu de Deus? Quando ela mostra os frutos do Espírito Santo, principalmente quando ela é uma pessoa que tem um coração limpo, que ela perdoa. Então, se você tem algo, tem mágoa no coração, você guarda algo no seu coração que você não consegue perdoar, você precisa nascer de novo, você precisa dos frutos do Espírito Santo. Terceiro, resistência à correção e ao arrependimento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Qual é o primeiro sinal que a pessoa ela perdeu a unção de Deus? Quando ela não aceita mais ser corrigida. Tudo que ela faz para ela está certo. Ela não aceita mais ser corrigida por ninguém, nem mesmo pelos seus líderes. Por quê? Porque o coração dela endureceu. Ela se acha sábia demais. Às vezes eu fico pensando, por que é que todo mundo tem que ter conhecimento da Bíblia? Porque tem pessoas que ela chega hoje na igreja, ela aprende um versículo da Bíblia e para ela já sabe a Bíblia toda, ela já quer corrigir até o próprio pastor que está pregando.
Isso é um sinal que a pessoa ela chegou na igreja, mas ela não amadureceu, ela não frutificou, ela estacionou, ela acha que ela pode o quê? Que ela pode mandar. Eu quero dizer uma coisa para você em nome do Senhor Jesus. A coisa mais importante que existe na vida de uma pessoa é o reconhecimento. Pedro, ele reconheceu quando ele pecou contra Deus, ele chorou amargamente, e ele nem acreditou quando Jesus disse que ele poderia se encontrar com ele na Galileia. Por quê? Porque o que ele fez, para ele não tinha mais arrependimento, mas ele acreditou. O que você precisa, filho, é saber que você está precisando de ajuda, você está precisando realmente de parar para ouvir. Você tem endurecido o seu coração porque você tem deixado de buscar Deus. Se for atrás, você não tem mais lido Bíblia. Você deixa de ler Bíblia, sabe para quê? Para ir atrás de profecias, tá? E é o maior engano de muita gente, é isso. A pessoa deixa de gastar tempo com Deus. O que é que ele diz? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a Deus em secreto, que ele em secreto, que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Você tem buscado muito no homem, mas no momento que você se voltar para Deus, reconhecer que você errou, que você precisa se consertar, pode ter certeza que tudo vai voltar ao normal na sua vida e você vai voltar melhor do que você já foi um dia, em nome de Jesus. Quarto sinal, busca pelo reconhecimento humano e não pela glória de Deus. Quando é que isso acontece? Quando nós deixamos de confiar em Deus. O que é que a Bíblia diz? Maldito é o homem que confia no homem, faz do seu braço mortal como se fosse o seu Deus. Não dependa da sua força. Jeremias, ele disse que não se glorie o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, mas tudo que nós tivermos nos gloriar, se glorie em me conhecer o Senhor. Então eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que você precisa é reconhecer Deus em tudo na sua vida, porque Ele é o nosso tudo. A Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, para Ele, e dele é todas as coisas. Então nós, ser humano, nós temos que aprender isso, a depender da força de Deus. A Bíblia não diz que aqueles que esperam no Senhor, as suas forças não são renovadas? Então é esperar em Deus, é confiar em Deus, porque eu tenho certeza que o mais Ele fará. É o Salmo de Davi: entrega os teus caminhos, Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Para de confiar no homem, para de confiar até mesmo em você mesmo, porque o coração do homem é enganoso, diz Jeremias, capítulo 17. Quem o conhecerá? Deus diz: eu conheço. Esquadrinho e prova os pensamentos para dar a cada um segundo o seu proceder. Então, meu amigo, você vai receber de acordo com aquilo que você procede. Então, se você reconhece que Deus é Deus na sua vida, você está indo no caminho certo. O que você precisa é se voltar para Deus de todo o seu coração. E eu tenho certeza que Deus está pronto para te abençoar. Seja sincero, seja verdadeiro, seja fiel, e tudo vai mudar na sua vida em nome de Jesus. Quinto, perda do temor ao Senhor. A Bíblia nos ensina que o princípio de toda sabedoria é o temor ao Senhor. O que é temer a Deus? É ter medo dele? Não. Respeitá-lo. Ele diz: se eu sou o Pai, onde está o respeito para comigo? Se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Então Deus, ele não é um bicho, ele é um Senhor, ele é Rei dos reis e ele age como Pai. Você vê que a Bíblia diz que nós temos que agir ser simples, né? Como a pomba, ser prudente como a serpente, porque é isso que o nosso Deus é, simples. Então, o que é que nós temos que fazer para a gente poder recuperar o temor a Deus, que é o princípio de toda sabedoria? É nós reconhecermos que nós dependemos dele para tudo. Quando você depende de Deus para tudo, pode ter certeza, nenhum bem vai te faltar, como diz a palavra do Senhor. Então o temor ao Senhor é isso, é respeitar Deus como Deus, reconhecer Ele como Senhor da sua vida e saber que nós somos pó, que nós estamos aqui embaixo e Ele está lá em cima. E sempre quem está em cima é maior do que quem está embaixo. Então Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o seu coração e você sabe aonde você precisa se voltar para Deus. Se volte para Deus, que eu tenho certeza que na sua vida nada está perdido, que você precisa reconhecer. Sabe de uma coisa? Realmente eu preciso voltar para Deus. Você vê que o próprio Adão,
ele, no lugar dele ter se arrependido, não, ele quis colocar a culpa em quem? Até no próprio Deus, foi o Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Isso é falta de temor, irmão. Tá? A gente erra e quer procurar culpado, não assuma. Assuma o seu erro e eu tenho certeza, pela sua sinceridade, Deus ele vai te abençoar em nome de Jesus. Secura na palavra e na oração é o sexto sinal. Eu quero dizer para você o seguinte, se lembra de Pedro, quando os homens chegaram para ele no livro de Atos, lá no capítulo 6, que disseram para ele que as viúvas estavam ficando separadas, não estavam fazendo nada, não estavam servindo nada, foi que Pedro disse, olha, não é justo que a gente abandone a palavra e a oração, porque nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. Por quê? O que sustenta o cristão é a oração. E a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é como uma espada de dois gumes. Ela divide alma e espírito, ela vai até a medula, porque a palavra de Deus é tudo na nossa vida. Então o que você precisa fazer é se voltar de todo o seu coração à oração. Você diz, apóstolo, eu orava tanto, eu orava 1 hora, 2 horas. Não, comece, mas comece pouco. Comece orando, seja humilde, ore 5 minutos, amanhã mais 5. Depois você vai estar orando 10, 20, 30. Quando você vai ver, você está melhor do que o que já foi. Mas tudo isso é reconhecimento. Você precisa reconhecer que você não é mais aquela pessoa de oração. Porque eu costumo dizer que a pessoa, quando ela sai da presença de Deus, ela deixa Jesus, ela não perde a fé. Você vê que tem pessoas agora no mundo aí no pecado e ela está falando de Jesus para todo mundo. Você sabe disso. Só que o que faz a pessoa cair, sair da presença de Deus, é quando ela para de buscar, quando ela para de orar. É tudo que o diabo quer, é que você não venha ter o quê? Diálogo com Deus. O único diálogo que a gente pode ter com Deus é quando a gente ora, e o diálogo dele conosco é o quê? Através da sua palavra. Então, quando você ora, você fala com Deus, quando você medita na palavra dele, é ele falando com você, e a palavra dele não volta vazia. Então, se volte para Deus todo o seu coração, volte a orar, volte a ler a Bíblia, eu tenho certeza, lê um livro, tira um versículo da Bíblia, e você vai ver quão formoso é buscar Deus de todo o coração. 7º sinal e o último, a troca do poder de Deus pela capacidade humana. Isso tem acontecido muito dentro da igreja. Você sabe quando é que isso acontece? Quando a pessoa, ela deixa de fazer para Deus para fazer para o homem. No começo da minha fé, eu via pessoas que trabalhavam comigo na obra, que quando o pastor chegava na igreja, ela pegava na vassoura para varrer. Ela está esperando o quê? Ela está esperando algo do homem. Então, a capacidade dela está totalmente voltada para o homem. E nós sabemos que é Deus quem nos levanta, é Deus quem nos escolhe. Claro que o homem tem que ver o nosso trabalho, o nosso esforço, mas Deus conhece o coração humano. Então, é um perigo muito grande quando você deixa de servir a Deus para servir ao homem. Por quê? Porque certamente você vai ser uma pessoa decepcionada no final, porque o que é que o homem tem para nos dar? Nada. O homem, por mais que ele prometa uma coisa de pé, que sentado ele não sustenta. Então, o homem, ele é falho. O homem, ele erra, mas Deus não. Deus, ele não falha, Deus, ele não erra, ele é imutável. Então, faça para Deus com muito temor, sabe? Com muita ordem, com muita decência, porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Sinceridade naquilo que a gente faz, sinceridade naquilo que a gente fala, porque Deus está esperando isso de mim e de você. Porque nós estamos vivendo o tempo do fim. E chegou a hora de nós nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração e deixarmos de estar brincando com coisa muito séria, que é a nossa salvação. Deus, se esse vídeo te ajudou, deixa teu like, se inscreva no canal, tá? E vamos para o próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.